Os Atos dos Apóstolos. A luz vinda do céu. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Estas palavras foram escritas por um dos maiores cristãos de todos os tempos, Paulo, o apóstolo. Um homem que, quando olhou para trás, se viu como um pecador salvo pela graça. No início da sua vida, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Esta era Jerusalém, após a ressurreição e ascensão de Cristo. O homem jovem no chão era um cristão de nome Estevão. Seu crime? Ele ousara pregar o evangelho de Cristo. Que todos os homens são pecadores e que os homens só podem ser salvos através da fé em Jesus Cristo. Por causa disso, ele fora marcado e estava sendo apedrejado até a morte. E o homem que aprovou essa violência e até a encorajou, o homem que observou a ação com satisfação cruel, foi Saulo de Tarso. Como filho de pais abastados e nascido cidadão romano, Saulo teve todas as vantagens de berço e educação. Como fariseu, ele não simpatizava com ninguém que desafiasse as tradições religiosas que lhe ensinaram a respeitar. Senhor Jesus, receba o meu espírito. E, Senhor, não lhes imputes este pecado. As pedras tinham cumprido a sua tarefa, e a voz de Estevão foi silenciada para sempre. Mas nos dias a seguir, haveria outros lábios a serem silenciados, outros cristãos a serem enfrentados, todo um movimento teimoso a ser impedido, com um reino de terror se necessário. Que homem melhor para essa tarefa do que um que era jovem e vigoroso, agressivo e de boa educação, muito estimado nos círculos oficiais? Que homem melhor haveria do que Saulo de Tarso? Saulo realizou sua tarefa fervorosamente. Ele foi de casa em casa, arrastando todos aqueles que tinham fé em Cristo. E, implacavelmente, Saulo continuou sua busca. Jerusalém tinha que ser limpa desses hereges. Para escapar da perseguição, muitos cristãos fugiram para salvar sua vida. Eles foram para fora de Jerusalém e para as regiões afastadas da Judéia e da Samaria. Mas levaram com eles o evangelho e assim o fogo do cristianismo se espalhou em todas as direções como faíscas. Cada faísca gerava uma nova chama, mas Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer fossem homens ou mulheres, para conduzi-los presos a Jerusalém. Agora eles pregam sua blasfêmia até em Damasco. Eles têm que ser encontrados e silenciados. Sim, mas você está certo de que vai conseguir? Dei minhas cartas para as sinagogas de Damasco. Eu mesmo irei lá e convencerei os principais das sinagogas a tomarem ações contra esses desordeiros. Eles serão trazidos presos de volta a Jerusalém. O plano de Saulo de livrar a terra dos cristãos inoportunos foi rapidamente aprovado pelo sumo sacerdote, que ditou cartas autorizando Saulo de Tarso a prender qualquer seguidor de Jesus que estivesse em Damasco. E com as preciosas cartas nas mãos, Saulo mal podia esperar para iniciar a viagem para Damasco. A cidade de Damasco ficava a 240 quilômetros a nordeste de Jerusalém. De fato, era uma longa viagem naquela época. Mas para Saulo, que levava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, nenhuma distância era longe demais.
Que pensamentos sombrios de indignação devem ter queimado dentro dele enquanto caminhava, concentrado apenas na sua missão em Damasco. Saulo caminhava sem parar, provavelmente não pensando em nada além do propósito da sua missão. Depois de muitos dias de dura viagem, a caravana de Saulo estava perto do seu destino, Damasco. A viagem estava quase no fim. Então, de repente, o mestre! A luz! Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que queres tu que eu faça? Levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Vou te entregar a este povo e aos gentios, a quem agora te envio, para que tu abras os olhos deles e das trevas os converta à luz, e os converta do poder de Satanás ao de Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e pela fé em mim, fiquem entre os santificados. Ele está cego. Sim, Saulo estava cego, mas pela primeira vez ele estava começando a enxergar, começando a ver a monstruosidade do seu pecado e o erro terrível dessa missão para Damasco. Se os cristãos estivessem certos e ele estivesse errado, que grande injustiça teria feito com seus compatriotas. O apedrejamento de Estevão, a perseguição dos cristãos em Jerusalém, todos esses pensamentos devem tê-lo atormentado até ele mesmo se sentir o principal dos pecadores. E assim, levado pela mão como uma criança, um Saulo convertido entrou na cidade de Damasco, ainda não totalmente ciente de como o poder de Cristo mudaria a sua vida. Entre os líderes da jovem comunidade cristã em Damasco, havia um discípulo devoto de nome Ananias, que era amado por todos. Um dia, em uma visão, o Senhor disse para ele: Ananias. Aqui. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, ouvi muitos falarem acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo, um vaso escolhido pelo Senhor, destinado a pregar o Evangelho de Cristo, que até agora ele estava determinado a destruir, parecia impossível de acreditar. Mas o Senhor tinha falado e Ananias tinha que obedecer. Esta era a casa para onde os servos de Saulo
o tinham levado, e onde ele havia encontrado refúgio na sua cegueira. Por 3 dias, Saulo ficara aqui na escuridão, sem comer nem beber, tentando entender seu caminho com oração e meditação, pela perturbação mental que o consumia. E quando Ananias viu Saulo nesse estado, ele ficou comovido e teve compaixão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas iluminado pelo Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele recuperou sua visão. E Saulo levantou-se e foi batizado. E ele comeu e foi confortado. Os olhos de Saulo foram abertos para muitas coisas que ele não viu antes da sua conversão. Agora, ele via o Cristo sob uma nova luz. Finalmente, ele pudera conhecer por experiência própria a remissão dos pecados e o significado da salvação que vem através da fé e da aceitação de Cristo. Se ele, o principal dos pecadores, podia ser salvo, então qualquer homem podia ser salvo. Assim teve início uma aventura nova e grande. O homem que tinha recebido a luz do céu se tornaria o maior apóstolo de todos. A testemunha mais destemida e eficaz de Cristo. Agindo na ignorância e na descrença, Saulo de Tarso tinha perseguido os seguidores de Jesus, mas agora um Saulo convertido e iluminado, que se orgulhava por ser conhecido como um cristão, mais tarde testemunharia. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Rei, seja honra e glória para todos sempre. Amém.